Saudações fraternas, irmãos e irmãs. Como todos sabemos, continuamos impossibilitados de fazer as nossas reuniões de toda semana no Grupo Espírita Francisco de Assis, mas felizmente o progresso tecnológico nos oferece a ambiência virtual e aqui nós podemos dar prosseguimento às nossas tão necessárias reflexões doutrinárias. Como sabemos, o Espiritismo é uma doutrina. Existem muitas discussões históricas no próprio movimento espírita sobre os aspectos do espiritismo, sobre os elementos constitutivos da natureza do espiritismo. Mas há poucas dúvidas ou poucos debates sobre a sua caracterização como uma doutrina. O que significa dizer que ele é um conjunto de ideias fundamentais que se concatenam, se organizam, produzindo um determinado sentido. Toda doutrina, e o Espiritismo não foge à regra, diga ela respeito a qualquer uma das áreas do conhecimento ou das atividades humanas, se estrutura em torno de postulados. Ela assume premissas básicas que em nenhum momento ela pode abandonar, que ela não pode simplesmente dispensar, sob pena de deixar de existir. Se o Espiritismo abdicasse de alguns princípios, tais como a existência dos espíritos e a divindade, ele poderia ser qualquer outra coisa, mas não poderia ser mais o próprio Espiritismo. Também sabemos que o Espiritismo está aberto a novos conhecimentos, mas ele possui um núcleo fundamental que não pode ser abalado, né, ao contrário do que algumas pessoas às vezes parecem querer defender. Além disso, quando uma doutrina se estabelece, assumindo, portanto, premissas e postulados, ela também, inevitavelmente, se posiciona em oposição a uma outra doutrina ou outras doutrinas, atitudes filosóficas e ideias e modos de vida que se constituem de premissas e princípios que são diametralmente opostos àqueles que essa doutrina assumiu. O Espiritismo também não é diferente nesse aspecto, que não significa absolutamente qualquer atitude antifraterna para com aqueles que professam os pensamentos que o Espiritismo combate. Mas, inevitavelmente, como uma corrente de ideias, ele combate determinadas ideias. Existe um pensamento, uma atitude moral e filosófica de que o Espiritismo é fundamentalmente adversário declarado. E nós dizemos declarado porque em toda a obra fundamental da doutrina, Allan Kardec e os espíritos que colaboraram com a sistematização doutrinária deixam claríssimo que esse pensamento é essencialmente contrário ao Espiritismo. E mais do que isso, o Espiritismo tem a missão de combater esse pensamento e essa atitude. Toda a concepção de mundo que o Espiritismo oferece se estrutura em uma posição totalmente avessa à ordem de coisas que presidiria a nossa percepção da realidade, do universo, da existência e das questões morais, caso nós admitíssemos esse pensamento do qual nós estamos falando. Trata-se naturalmente do materialismo. A questão é tão importante que Allan Kardec reservou junto aos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, as questões 147 e 148 sob um subtítulo, precisamente materialismo, só para examinar a questão da presença dessa atitude filosófica que nós podemos considerar de forma fraterna como nossa adversária no campo das ideias. Como diz Kardec em nota nesse subtítulo, por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Essa é a base do materialismo enquanto opção filosófica. Ele é basicamente a crença em que não existe nada, não existe qualquer realidade transcendente a essa realidade material que nós, espíritos encarnados no mundo físico, percebemos com os nossos sentidos ou, pelo menos, com o uso dos nossos instrumentos laboratoriais e científicos de investigação.
Não existe nada, o espírito, a alma, o mundo espiritual, nada além desta matéria que nós percebemos com a nossa instrumentação científica e sensorial. Porém, Kardec comenta, felizmente longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. É bem verdade que os materialistas nunca se congregaram em torno de um único grande centro. Jamais surgiu uma seita única materialista ou algo do tipo. Então, sob a perspectiva espírita, Kardec alega acertadamente que se fosse possível que toda uma sociedade se fundasse sobre as bases materialistas, e a história nos mostra que as diferentes culturas se formaram associadas a religiões, se fosse possível criar uma sociedade baseada unicamente no materialismo, ela traria em si o germen de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. E isso não quer dizer absolutamente, nós nos apressamos em dizer, que os ateus, os materialistas não possam ser pessoas boas. Nem tampouco quer dizer que eles não possam ser úteis à humanidade. Por exemplo, se o ateu for um cientista que produza invenções e faça descobertas que melhoram a vida de toda a coletividade. Os fatos desmentiriam uma interpretação apressada e tão negativa quanto essa. Mas se houvesse uma generalização absoluta do pensamento materialista, pela destruição absoluta também que esse pensamento causa das esperanças na vida futura e no resultado espiritual das nossas ações, das nossas posturas, que é o eixo da própria doutrina do Cristo, fatalmente os efeitos seriam aqueles que Kardec aponta. Isso retiraria qualquer argumentação lógica que pudesse funcionar na mente de alguém que fosse propenso a abusar dos semelhantes ou a buscar apenas na vida vantagens materiais, porque seriam tudo o que haveria para conquistar, retiraria qualquer argumento lógico que pudesse funcionar para levá-lo a um outro modo de vida, a uma outra linha de conduta. Contemporaneamente, e com mais ênfase depois da morte de Kardec, outros sistemas, como a filosofia de Nietzsche, com a sua famosa afirmação da morte de Deus, o existencialismo de Jean-Paul Sartre, afirmavam o império do materialismo e a morte da espiritualidade e do futuro, da alma. Mesmo assim, Kardec continuava correto, porque essas diversas filosofias materialistas redundavam em consequências bastante diferentes. Chegavam a ser, e chegam a ser até hoje, incompatíveis entre elas mesmas. Mas o materialismo era uma premissa comum, e o seu crescimento, embora ele nunca tenha conseguido suplantar a religião ou suplantar o espiritualismo, suplantar a ideia inata de Deus, que o próprio Livro dos Espíritos reconhece que nós temos como suas criaturas, ele conseguiu obter um grande crescimento. E isso é uma nota triste para nós espíritas da trajetória histórica contemporânea. Diversos movimentos materialistas e ateus ganharam destaque. Livros tratando Deus como delírio se tornaram best-sellers. Para muitos desses cientistas que estão longe de serem os únicos materialistas filosoficamente, havendo vários no campo da ciência e mesmo no meio acadêmico que adotam essas premissas anti-espíritas da negação absoluta de Deus, do espírito e do transcendente, a crença nas religiões ou na imortalidade da alma seria uma superstição ridícula. O avanço do conhecimento científico destruiria tudo isso absolutamente. Existiria uma suplantação desse pensamento espiritualista por parte do pensamento científico. Isso faz sentido? O fato é que, conforme os espíritos nos ensinam em O Livro dos Espíritos, muitos desses investigadores do mundo físico acabam emitindo esse tipo de opinião, refletindo, as mais das vezes, os preconceitos presentes no seu meio, não tanto por uma descrença total na divindade, mas porque passa a existir um orgulho tão grande, uma pretensão sistemática tão grande, em supor que aquilo que está dentro dos seus domínios de conhecimento, de sapiência, de controle teórico e metodológico, representa tudo, representa toda a realidade que há para ser conhecida. E que mesmo a ideia inata que desponta das profundezas da alma, como também dizem os espíritos, acaba sendo suplantada por essa cegueira.
Sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec comenta no item 2. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governado. Por tal fonte e por tais consequências, é o materialismo, não as religiões, o verdadeiro antagonista do espiritismo. A religião, fundamentalmente, vai ao encontro do espiritualismo. Ela vai ao encontro da fé e se baseia na fé, ainda que essa fé não seja raciocinada, como nós dizemos, ou que não tenha uma premissa racional em tudo que embasa a doutrina daquela religião. Ainda que defenda ideias que não procedem, ainda que creia em coisas que não existem, ainda que ostente dogmas que não fazem sentido para nós. Esse bem do espiritualismo pode ser imputado às diversas religiões, ou pelo menos à maioria delas. O espiritismo e essas religiões compartilham essa essência espiritualista. Apesar das discordâncias, apesar de as próprias religiões não admitirem isso, o espiritualismo é o nosso estandarte principal e, nesse sentido, tendo esse estandarte em comum, nós podemos dizer que no campo das ideias estamos ao lado das religiões numa oposição ao materialismo. Mas, continua Kardec, uma existência futura, vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. As religiões difundem essa crença, mas elas tecem esquemas que muitas vezes não fazem sentido para nós. Nós queremos mais. Sem isso, sem as chaves da reencarnação e do progresso espiritual, e sem a interação direta com os espíritos através do fenômeno mediúnico, a base experimental sobre a qual a doutrina se constituiu, essas religiões se atêm a construções etéreas e indefinidas que em nossa época não satisfazem a muitos. É por isso que a missão do espiritismo é nos esclarecer acerca do futuro, fazer com que nós possamos penetrá-lo, nos apropriar do conhecimento acerca dele muito mais intensamente, muito mais significativamente. Não apenas pela teoria, pela abstração, mas pela própria comunicação mediúnica. São os próprios espíritos, aqueles que nos antecederam no retorno a esse mundo que nos aguarda, que nos trazem as informações sobre como é este mundo e sobre qual é a lógica que o rege. Isso faz uma enorme diferença. O espiritismo evidencia o quanto esse mundo futuro, e que também é mundo passado, porque antes de encarnar já éramos espíritos, o quanto ele se acotovela conosco, e o quanto ele faz parte da nossa vida já no presente, porque nós somos espíritos, e o mundo espiritual se relaciona com o nosso a cada instante. Através do espiritismo, nós podemos conhecer o que está reservado a cada um de nós de acordo com os nossos atos. E com isso nós temos a percepção clara, nítida, positiva dos efeitos da conduta que assumimos, da postura que assumimos neste mundo. É por isso, como diz Kardec igualmente em várias passagens da obra fundamental, que o espiritismo é o mais poderoso adversário do materialismo e não vê qualquer incompatibilidade entre a crença no futuro, entre o espiritualismo e a ciência. Nós nos despedimos e encerramos essa reflexão com a brilhante síntese de Louis Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Muita paz.